Graça e paz. O pastor disse para eu falar, então eu vou falar. Normalmente eu não falo do livro, mas o pastor mandou, melhor obedecer. O capítulo 45 de Isaías, ali, Deus diz assim: eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para te provar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A gente pensa, mas se Deus tem tesouro para me dar, por que é que tem que esconder? Por que tem que estar escondido? Dá logo. E riquezas, por que tem que estar encoberto? Que negócio é esse? É tudo o contrário do que a gente faz. Então, você não encontra tesouros nas vitrines das boutiques, nem nas prateleiras dos supermercados. Tesouros só são tesouros porque eles estão escondidos normalmente em minas escuras, em cavernas de difícil acesso. Primeiro você tem que crer que ali dentro tem tesouro. Como um pescador que fica na beira do mar ou do rio e diz: aí tem peixe, eu vou ficar aqui, vou jogar isca, uma hora o peixe vem. Ele acredita que tem o peixe, mas ele não viu o peixe. Então, para caçar um tesouro, você tem que crer que naquela mina, naquela montanha, naquele lugar difícil. Então você vai cavar. A pessoa que é caçadora de tesouros, ela tem que cavar. Ela cava, ela cava. Ela acredita que cavando mais vai encontrar, e cada vez mais fundo para encontrar. O que nós podemos perceber é que os tesouros que estão escondidos para nós, eles estão escondidos nas cavernas escuras dos sofrimentos, das dores, perdas, das frustrações. Aí eu vou ali trazendo algumas cavernas escuras e tesouros que tem lá escondidos para nós, baseado no que a palavra de Deus nos ensina. Neste mundo passais por aflições, são cavernas escuras, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então o livro é sobre isso, e apresento ali várias cavernas escuras, várias minas de difícil acesso, que você tem que crer que a nossa fé é fortalecida através das lutas, não é? E tudo combinando com o que a palavra de Deus nos ensina. É o único livro que eu, na realidade, escrevi. Eu disse: eu não quero escrever livro, porque cada vez a gente escreve um livro, daqui a pouco descobre que tinha mais coisa para botar ali, mas já escreveu. Então, fica com a Bíblia, que o Espírito Santo vai levando, e tem cada vez mais. Tá bom? Muito obrigada. Hoje, desculpem. Começa a esquentar. Graça e paz. Eu estou aqui numa incumbência hoje. Vocês já viram falar de sermão encomendado? É assim. O pastor mandou, vamos lá. Vamos falar sobre o momento que vivemos dentro da escatologia, dentro do estudo dos últimos acontecimentos. Por quê? Porque cremos no que está escrito na palavra de Deus. E principalmente na Bíblia nós temos o Apocalipse de Isaías, no capítulo 24, que já é mais voltado para a grande tribulação. Temos o Apocalipse de Daniel, que é a espinha dorsal da profecia bíblica. Temos o Apocalipse de Jesus Cristo em Mateus 24, e temos o Apocalipse de João, que é o único que tem o nome Apocalipse, revelação. Então há muita coisa para ser dita, mas a Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos, que no dia de Pentecostes começou um novo momento na terra. No dia de Pentecostes, Pedro
abriu a boca para fazer o primeiro sermão. É a primeira vez que um pecador vai fazer um sermão no poder do Espírito Santo, porque foi o dia em que o Espírito Santo desceu. E Pedro nos dá a indicação ali em Atos 2, de que estava profetizado por Joel que nos últimos dias isso ia acontecer. Então, quando ele diz, chama a atenção das pessoas que estavam ali, diz, senhores atenienses e residentes em Jerusalém. O que está acontecendo aqui, agora, hoje, é o que foi escrito pelo profeta Joel. O que foi que o profeta Joel escreveu? Acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e ele vai citando a profecia de Joel. Então, nós sabemos que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Ora, Pentecostes acontece exatamente 50 dias depois da Páscoa, porque está escrito lá em Levítico 23. Jesus Cristo morre na Páscoa, ressuscita na festa das primícias, que ele é a primícia da terra, fica 40 dias na terra, sobe, vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus Cristo, quando foi à cruz, tinha 33 anos e alguns meses. Então o Espírito Santo vem exatamente por volta do ano 33. Eu não gosto de fazer contas e contas na Bíblia, porque nada disso dá certo. Mas se a gente for assim, então, há 2025 anos, Jesus Cristo já veio. Porque a contagem começa no ano 1 da era cristã. Então, se Jesus Cristo, com 33 anos, vai à cruz e sobe, com 33 anos de Jesus, o Espírito Santo vem. Então, quantos anos faltam para completar o segundo milênio da redenção? Quantos anos faltam para completar o segundo milênio que o Espírito Santo veio para a Terra? Faltam por volta de 8 anos, sei lá, mais ou menos, não é? Então, nós somos uma geração escolhida por Deus para ser a igreja deste final do segundo milênio da era cristã. Nós fomos escolhidos para ser a igreja de Jesus Cristo na terra, no final do segundo milênio. Quando vai acontecer o arrebatamento, não sabemos. Jesus Cristo é muito claro, ele diz, nem os anjos sabem, nem o Filho, só o Pai. Mas nós chegamos a uma conclusão. Se faltam por volta de 8 anos para completar o segundo milênio, então Deus tem uma proposta específica para nós hoje como igreja. Por quê? Os últimos dias começaram há quase 2000 anos. Às vezes eu converso com pessoas que não leem a Bíblia com calma. Leia a Bíblia com calma, meu irmão. Não tenha pressa quando você for ler este livro da palavra de Deus. Ouça Deus falando em cada palavra. Com calma. Não tenha pressa. Mastigue. Então, nós precisamos saber a gravidade do momento que vivemos e a alegria de vivermos esta época. Então, há muita coisa para ser dita e hoje nós vamos começar pelo
Apocalipse de Jesus. Porque é fascinante você ver o próprio Deus profetizando, dizendo o que vai acontecer. Então, eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 24. Porque aqui nós vamos ver Deus, o próprio Deus, dizendo o que vai acontecer nessa época. Não é? O próprio Deus. Porque Jesus Cristo é Deus, vestido de homem, mas é Deus. Então, aqui no capítulo 24, vamos ler com calma, vendo o que ele está falando. No capítulo 24, nós vemos Jesus, a Bíblia dizer: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos o meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Vamos ver o que está acontecendo. Jesus Cristo estava dentro do templo. Eu não sei, a Bíblia não diz o que é que ele estava fazendo lá, certamente pregando. Mas os discípulos dele ficaram do lado de fora. Nós lembramos que os discípulos galileus, das impressões que dá sobre galileus é que como se eles fossem caipiras. Eles vieram da Galiléia, estavam maravilhados com as construções dos templos, aquela que a gente diz tabaréu na cidade, caipira na cidade. Eles estavam vendo tudo bonito, estavam maravilhados. E olha isso, e olha aquilo outro. Jesus, quando sai do templo, eles chamaram Jesus para ver. Vem ver, olha que maravilha, olha isso. Jesus Cristo parou, olhou assim e disse para ele: em verdade, eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Sabe o que é jogar um balde de água fria da fervura? Os discípulos disseram: ei, Jesus disse aquilo e continuou o caminho dele. Atravessou o vale, desceu, atravessou o vale do Quidron
e subiu para o Monte das Oliveiras. E os discípulos atrás, ainda impactados com aquela palavra que Jesus tinha dito. Eles estavam, como que vai, o que vai, vão derrubar isso tudo? O que vai acontecer? Eles não estavam conseguindo se acalmar. Aí Jesus Cristo chega no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo se assentou. Aí os discípulos vieram, sabe? Todos rodearam Jesus. Assim, você sabe quando o filho quer alguma coisa, que ele chega de determinado jeito. E foi assim. Eles fizeram 3 perguntas para Jesus. 3 perguntas que ecoam para toda a eternidade. Primeiro, quando sucederão essas coisas? Segundo, que sinal haverá da tua vinda? Terceiro, que sinal haverá da consumação do século? Olha que discípulo de Jesus já naquela época queria saber das coisas do final. Discípulo de Jesus Cristo tem esta mania de querer saber o que vai acontecer. E quer saber assim, eu quero receber a resposta agora. Agora. Jesus Cristo ouviu aquelas 3 perguntas. Eu tenho a impressão que ele passou a mão na barba assim e disse, eita, eles querem saber as coisas que vão acontecer daqui a 2, 3 mil anos. Aí Jesus olhou para a cara dele e disse assim, atenção, turma, vede que ninguém vos engane. Enquanto vocês estão preocupados no que vai acontecer, eu chamo a atenção do mais perigoso, é o engano. Porque o engano vai acontecer. Ele aconteceu no Éden. E deu certo para o Satanás. A mulher virou para Deus e disse, a serpente me enganou e eu comi. Ora, você vê, Eva nunca tinha pecado. Adão nunca tinha pecado. Adão ouviu a voz de Deus e a voz do diabo. Mas ele foi impressionado pela voz do diabo. A voz de Satanás foi mais incisiva. Não é? Então Jesus Cristo disse, ei. Vocês estão muito preocupados em saber as coisas? Abra o olho para o engano. Vede que ninguém vos engane. Então, primeira coisa, quando nós olhamos esse discurso de Jesus aqui para os seus discípulos, ele fala, primeiro o que vai acontecer são distúrbios religiosos, levantamento de falsos profetas e corrupção de praticamente toda a cristandade. Ele está falando do que vai acontecer com a igreja, que é o que interessa. Então, ele avisa corrupção de praticamente toda a cristandade, e ele diz que isso vem em 7 aspectos. Isso é Deus avisando o que vai acontecer. Primeiro, vários messias fingindo e vão ensinar doutrinas subversivas. Ele diz, porque aparecerão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cuidado, porque eles vão ter sucesso, sim, dentro da igreja. Eles vão ter. Se você olha para a humanidade, quantos Cristos já apareceram? Que você conhece? Por exemplo, primeiro, o que é Cristo? Cristo é solução.
Quando houve o primeiro pecado no céu, o arcanjo Lúcifer se rebelou contra Deus e liderou uma revolta, e 1/3 dos anjos caíram com ele. Mas Deus não levantou a mão, um dedo, não moveu uma palha para redimir esses anjos. Mas na hora que houve a queda do homem lá no Éden, Deus se levantou, abriu a boca, anunciou para a mulher e para o diabo que estava travestido de serpente e disse: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. Então, Deus toma para si a redenção. Ele vai solucionar. Ele vai trazer de volta o homem para ele. Ele vai fazer isso. Como? Ele vai criar um Cristo, o pacote de soluções de Deus. Então, Cristo é solução. Quantos Cristos nós já vimos acontecer? Eu estou falando de 2000 anos para cá, do ano 1º até aqui, na história da humanidade. Quantos? Se nós falarmos, se você pensa Mussolini se levantou como uma solução para a Itália. O que foi que aconteceu? Deixou a Itália pior, mas quantos acreditaram nele? Ele recebeu crédito dos intelectuais, dos poderosos. Você pensa, outro Cristo que se levanta na Europa, bem fácil, Napoleão Bonaparte. Ele foi o grande Cristo, a solução para a França. Fez e aconteceu e deixou a França menor do que ele encontrou. Nós podemos ver outro Cristo. Hitler. Hitler foi apoiado pelos grandes intelectuais, pelo povo de primeira linha da Alemanha. Quando a Alemanha foi obrigada, pelo Tratado de Versalhes, a pagar a dívida e os custos da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha empobreceu tanto, se levanta Hitler. Eu tenho um plano. Mein Rat, no alemão, que em árabe é jihad. Quando você ouvir falar jihad islâmica, está traduzido bem ao pé da letra, Mein Rat, o meu plano. Qual era o plano dele, que ele tinha? Primeiro, dar calote, não pagar ninguém. Ele entra como o insurgente para isso. Não paga ninguém, vamos cunhar moeda para nós, vamos reaver as nossas estradas de ferro, vamos fortalecer nosso exército, construir um carro popular, daí que vem Volkswagen, carro popular, e vamos saquear esse povo que saqueia a Europa, os judeus, vamos tomar tudo deles, porque eles são muito ricos. Pronto. E ele foi aplaudido, não foi pelos camponeses, não. E ele ficou como o poderoso. Ele foi crescendo na maldade a tal ponto, que ele fez o grande extermínio do povo de Deus. Porque esses homens, eles começam devagar e eles vão se enchendo da maldade, vira uma ditadura do ódio que nós já estamos percebendo no Brasil. Existe uma ditadura de ódio no Brasil. Raiva. A gente vê que é uma perseguição ali acirrada. Eu vou derramar sangue, eu vou fazer sofrer. Aquele prazer de aniquilamento. Perseguição aberta. Nós vimos isso. Teve outro dia a história daquela mulher, Zambelli. Aquela perseguição
ali que aconteceu com aquela mulher, feche a conta do próprio filho, feche a conta da mãe dela. Por quê? Ódio. Ódio. Essa potestade, nós percebemos claramente sobre o Brasil. E isso já estava lá. Esses cristos que apareceram. Aqui no Brasil nós temos um homem que aparece assim, fome zero, eu sou o Cristo, eu vou resolver o problema. Não, se sabe, eu não posso criticar, eu não conheço o presidente Lula, eu não estou no coração dele. Quem sabe ele tinha vontade mesmo de acabar com a fome? Eu não sei. Mas e aí? Conseguiu? Não. Porque tudo isso é falso. A Bíblia diz que pobre sempre haverá sobre a terra. Por isso eu vos ordeno que livremente estendais a vossa mão para o seu irmão, para o pobre, para o necessitado. Então esses cristos, eles aparecem principalmente quando começam os últimos dias. Vamos falar do que acontece, porque o que Jesus está falando aqui, desculpe, é a partir do momento que ele sobe e o Espírito Santo desce, porque aí começam os últimos dias. E quantos outros cristos, Mao Tse-tung, Stalin, Lenin e tantos outros que apareceram para a solução e sempre arrebentaram com a sua nação. E ele é muito claro, como Deus é claro, e enganarão a muitos vai ter palcos para eles e aplausos. Serão aplaudidos, nós vamos ver hoje à noite, porque só hoje à noite nós vamos falar dos últimos dias em Apocalipse. Então, primeira coisa, abra o olho, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Eu fiz aqui uma lista. Eu fui fazer uma pesquisa, porque está aí uma coisa que já se tornou tão corriqueira entre nós. Uma vez eu estava falando sobre isso, levantou-se um estudante de teologia e disse, mas irmã, o homem é belicoso por natureza, sempre houve guerras na humanidade. Eu disse para ele, meu filho, quantas guerras mundiais existiram? Eu disse, eu estou falando de guerra mundial. Só 2. E isso é depois que o Espírito Santo está na Terra. É nesses 2000 anos. 2 grandes guerras mundiais. Não é guerra de um país só contra o outro, não. Aqui Jesus Cristo está falando de guerras e rumores de guerra. Hoje nós temos... eu fiz uma pesquisa e lá está escrito que existem 120 guerras acontecendo no mundo agora. Mas eu fiz é isso mesmo. Eu fiz a mesma cara que você fez. Que isso? 120? Fiquei apavorada. Falei com o pastor disse isso tudo. Eu disse, pois é, está lá no Google, para quem quiser ver. Eu não sei quais são essas 120, mas eu fiz uma lista das 10 mais conhecidas. Primeiro, a guerra que está aí presente. Ucrânia com a Rússia. Visivelmente o caminho da guerra de Gog, da terra de Magog. Visivelmente. Mas a gente não pode entrar nesse mérito agora. Israel com o Irã. Antes, o Irã atacava Israel indiretamente, através do Hezbollah, através do Hamas, que são grupos que o Irã criou para atacar Israel, para o extermínio de Israel, sem o Irã aparecer como nação.
Mas chegou um momento que o Irã teve que mostrar a cara, não é? Então, o Irã com Israel. Nós temos a guerra civil na Etiópia já há anos, ninguém fala. O Azerbaijão com a Armênia, essa guerra nunca acabou. Eles continuam. E a gente não fala. Nagorno com Karabakh. São guerras que a gente ouve falar quando está lá no Oriente. Aqui não se ouve falar. O povo não quer saber. Ontem, semana passada, acho que quinta-feira, começou a guerra da Tailândia com o Camboja. Quinta-feira, a Tailândia bombardeou muito o Camboja. Sexta-feira, o Camboja retaliou sobre a Tailândia, está lá em estado de guerra. A guerra do Sudão, que eles estão espalhados na maior miséria, vivendo o povo do Sudão abaixo da linha da miséria. O Iêmen, os Houthis, atacando. Ainda temos a guerra do Sahel. O Sahel é aquela região entre o Atlântico, é uma faixa de terra que fica na faixa do Saara, na savana do Sudão, entre o Atlântico e o Mar Vermelho. Temos a guerra da Síria. Temos a guerra da Líbia. Temos o norte do Iraque. Anteontem, os Estados Unidos atacou uma faixa dentro da Síria. E ontem, os Estados Unidos deu ordem para Israel, pode completar o trabalho de Gaza. Situações assim. Ainda nós temos a insurreição no México. Difícil, não é? E assim esses estados de guerra. Sem falar do Egito com a Turquia. Existem situações de guerra que não se falam. A gente não sabe. Eu me lembro do dia que a gente chegou na Turquia, queríamos tomar avião para ir para a Grécia. Disse, não pode, por quê? O espaço aéreo é em guerra. A gente não sabia. O espaço aéreo é em guerra. Você pode sair da Turquia para a Grécia por terra ou por cruzeiro marítimo, mas no ar não se meta não, que você vai ser bombardeado. Tem a insurreição do México. Tem guerra tudo por aí, só que não se fala mais. Não se fala. Qual foi a última vez que você viu falar da Rússia com a Ucrânia? Porque não dá mais ibope. Eles anunciam o que interessa para eles, o que traz ibope para a fonte. Então, nós estamos em situação de guerra no mundo, sem deixar e sem dizer que existem guerras que nós não falamos, como a guerra que existe no mundo entre facções, entre polícia e outras facções criminosas. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, essa semana, um condomínio recebeu uma ordem dos mandantes dali da região. Todos os prédios vão ter que pagar R$1.600 para as facções lá de perto. Senão, eles não funcionam, os moradores vão ser atacados. Guerra. Quem é que dá uma voz dessa se não tiver o apoio lá de cima? Não existe mais leis. Nós estamos numa situação de guerra dentro do Brasil. Você já viu? Outro dia um homem foi preso num mês 37 vezes por assalto. Ora, se alguém vai preso
37 vezes, ele é preso e solto mais de uma vez, alguns dias. Então, essa é a nossa situação. E Jesus Cristo avisou: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vamos ver de onde que vem isso tudo. Primeiro, por que é que tem guerra? Porque existem companhias, indústrias fabricando armamento bélico. O tempo todo, as indústrias não param de criar armamentos sofisticados. Cada vez mais os drones aparecem mais sofisticados. Drone é uma coisa muito mais moderna e cada vez mais sofisticados e mais potentes. Hoje em dia, um presidente não vai para a frente da guerra como Davi ia. Hoje eles ficam na sua cadeira vendo pela tela. Ataca lá, mata lá. Pronto. Nós perdemos a sensibilidade. Perdemos a sensibilidade. Mataram tantos, morreram tantos. Foi, gente, que horror. Mas cadê um grito de dor? Um clamor que vai da terra para os céus por essas vidas. Vidas foram ceifadas. Órfãos foram fabricados. Viúvas. Casas foram destruídas. Na guerra da Ucrânia, com a Rússia, nós estávamos em Portugal, na casa de um pastor que é missionário em Lisboa. Lá tinha chegado uma moça da Ucrânia, que era a única cristã na família. A mãe dela não pôde sair porque trabalhava no aeroporto, o pai dela era mecânico de voo, com os 12 irmãos, não puderam sair. O caminho que ela fazia em 15 minutos para o trabalho, ela fez em 24 horas a pé, para atravessar para a Polônia. Mas chegou o momento que a Polônia disse: não aguento mais, então eu aceito você, tem filho, se seu filho tiver algum problema mental ou de saúde, você não pode entrar com ele. Deixa o filho lá para morrer na guerra, você pode entrar. Que crueldade. E essas crianças, que já tinham limitações, tiveram que ficar sem pai e sem mãe. Lá na Polônia. Crueldades dessas para piores acontecem. Aqui, no século 21. Diante dos olhos de todo mundo. E não há quem chore, não há quem grite. Por quê? Porque se as indústrias todos os dias fabricam armamento bélico, eles têm que vender. Então tem que ter guerra para consumir as armas que foram fabricadas. O que é isso? Resultado da cobiça. Eu quero ganhar dinheiro. Por que é que Deus botou a cobiça como o 10º mandamento? Porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. Porque eu quero ganhar dinheiro, eu vou fabricar uma arma para matar mais, que eu vendo mais caro. Quem vai morrer? Não importa. Mas não fui eu que matei. Mas fui eu que fabriquei a arma e que vendi a arma. Então, quem é? Na guerra do Irã-Iraque, eu estava no Iraque. Quem fazia proezas no deserto de Abadã eram Brucutu e Cascavel, tanques de guerra brasileiros. Quem é que estava matando? O Brasil. Porque foi o Brasil que fabricou os tanques. Mas olha, o Brasil tinha gente se orgulhando de matar, orgulhando de derramar o sangue, orgulhando de deixar rastro de sofrimento. O que é que falta? O amor.
Nós não pensamos mais nas consequências da guerra. Apocalipse vê que depois da guerra vem a fome, e da fome a morte. Um dia eu ia pregar numa igreja, sábado de tarde, primeira igreja batista do Meia, e eu fui sair de casa para completar o tanque do carro, perto da igreja. Quando eu cheguei perto do posto, eu vi uma aglomeração de pessoas para cá, parei no posto, perguntei para o frentista, o que está acontecendo ali? Ele disse, eu vi um corpo que estava no chão coberto com aquele... com um saco de lixo. E tinha uma pessoa morta no chão. Eu disse para o frente, que foi isso? Foi uma moto. Sábado de tarde. Foi uma moto, o cara explodiu a cabeça no poste. Que vitória. Eu olhei para aquele rapaz e disse, não foi uma moto, foi um homem. Foi uma criatura, uma pessoa humana. Este homem deve ter saído para trabalhar, para ganhar o pão. A família dele hoje, sábado, vai receber a notícia que ele está morto. Essa família vai passar a noite no necrotério, procurando dinheiro para enterrar esse corpo. Se ele tem filhos, ficaram órfãos. Se é casado, a esposa, a mãe e o pai. É muita dor, moço. Não foi uma moto, foi uma vida. O rapaz ficou assim. Está vendo? Como nós somos levianos, foi uma moto. Nós não choramos mais, não sofremos mais. Nós nos adaptamos. Nós nos conformamos. E nós vamos nos conformando. E a maldade vai crescendo. E a injustiça vai sendo cometida diante dos nossos olhos. Nós vamos aceitando, é assim mesmo. Não vou me meter nisso, que eu não posso dar jeito nisso. Deixa, Deus vai fazer alguma coisa. Deus resolveu que Ele vai fazer através da sua igreja. Quando Pedro estava preso, capítulo 12 de Atos, a igreja, na casa de Maria, mãe de João Marcos, em Jerusalém, permanecia unânime em oração. A igreja soltou Pedro. Foi a igreja orando que soltou Pedro. Porque a igreja moveu a mão de Deus. Deus mandou o anjo. Pronto. É simples, a autoridade foi dada para nós. Jesus Cristo diz, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Bem, estamos cansados de ver isso. Nação. É fácil você distinguir aonde começa e aonde termina uma nação. O Brasil termina aonde começa o Uruguai, Paraguai, Argentina, porque o Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos com o Equador e o Chile. Não é? A gente sabe quando termina uma nação, começa outra. Porque tem a fronteira, tem que entrar. Mas e reino? Se só existem 2 reinos na terra, é o império das trevas, cujo príncipe é Lúcifer, Satanás, e o reino da luz, cujo príncipe é Jesus. Esses não têm fronteira. Estão espalhados em todo lugar. Mas aqui Jesus está dizendo que vai estar um reino contra outro. Quando você vê essa situação do Irã, o que é? Eles têm um propósito, o império das trevas, através do islamismo. Ele quer tomar o mundo. Eles querem se espalhar pelo mundo para produzir louvores para Alá, que Alá é Deus deles. Como Oxalá é Deus de outros. Como Buda é Deus para outros.
Mas quando Jesus Cristo ora, em João 17, ele diz que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O único Deus verdadeiro é aquele que enviou Jesus e acabou a história. Nós somos filhos de Deus. Instalar o islamismo, a política do terror, da morte, da humilhação. E nós vemos o mundo árabe se expandindo. O cristianismo cresce e o mundo árabe cresce. Então são reinos diferentes. Um é o império das trevas, o outro é o reino da luz. E nesse embate nós vemos, e aí nós temos uma nação, o Brasil, consagrado a quem? Pode dizer. A um ídolo confuso. Porque se ela é mulher, porque é padroeira. Devia ser madroeira. Porque padroeiro vem de pai, madroeira vem de mãe. Mas está consagrado a um ídolo que é feminino com atitude masculina. Você viu a confusão? A Cidinha Preta, ela é um ídolo confuso. No candomblé se chama mameto e papeto. No candomblé. Eu estudei candomblé há 5 anos, na Universidade da Bahia. Eu sei o que eu estou dizendo. É mameto e papeto. Então, esta figura é confusa. É mulher, mas é pai, padroeiro. Nós vemos que as pessoas não procuram a base do mal. Brasília foi construída em forma de um avião alçando voos para o futuro. Não é um avião, é um condor, é ave de rapina. Para roubar, para picar, para prejudicar. Então existe uma mentira na base de todas essas coisas e Jesus Cristo diz: vede que ninguém vos engane, porque a mentira vai estar presente em tudo. Esses dois reinos estão em embate desde que o Espírito Santo vem para a terra para entrar o reino de Deus. E começa aqui na terra a levantar uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa dirigida por leis santas, um povo de propriedade peculiar aqui na terra. Esse império das trevas vem com tudo e hoje ele ataca, mas ele ataca principalmente vindo das cabeças dos governos. Olha o que nós estamos passando hoje. Há 33 anos e meio, eu tenho um projeto no Morro Dona Mata. Não dou trabalho nenhum ao governo, porque nunca quis, nunca recebi nenhum tostão deles. Trabalho e quem financia lá são vocês. Por exemplo, esse final de semana, vocês, na pessoa da liderança, pagaram a nossa passagem para nós virmos aqui para fazer as compras das crianças lá no Brás. Foram vocês que pagaram. Vocês investiram. Quem mais? Irmão Wilson, com sua esposa Estael, que abriram a casa. E assim, é tudo com a igreja, para fazer o trabalho. Este ano eu recebi uma notícia. As mães preocupadas. Porque eu fui nas escolas, eu fui em 2 escolas para saber. O governo, o prefeito do Rio de Janeiro, determinou que toda criança até 8 anos vai ter que ficar na escola até 2:30 da tarde. Porque senão eles não vão poder compreender a disciplina de sexualidade. Porque agora não vai ter mais.
Banheiro para menino, banheiro para menina. Vai ser um só. As crianças têm que saber que menino e menina é a mesma coisa. É só uma questão de escolha. Você viu o que vão plasmar na mente das crianças? E as crianças chegam lá na casa de Maria e Marta, no meu projeto, perto de 3 horas, morrendo de fome. Eu tenho 6 funcionários. Agora eu tenho que pegar esse mudar todo para não parar, porque o problema maior seria parar. Tem 5 ou 6 crianças de manhã só, que não estudam em escola municipal. E tem que servir o almoço para eles irem. Tem que fazer tudo de manhã com essas 5, 6 crianças. E o grande montante fica de tarde. Para começar, eles chegam na casa de Maria e Marta para dar para eles comida que não seja a grande comida. Para 5h30 para 6 horas, servir o grande jantar para eles saírem de lá 6h30, 7 horas da noite. Então, olha como mudou os funcionários, o trabalho de todo mundo. Quer dizer, complica a vida de todo mundo. Para quê? Para o império das trevas atacar aonde nós estamos semeando. Estou vivendo isso. Estou como se não bastasse. Vivendo isso aí. Nós temos que passar. Então, isso é o quê? Reino contra reino. Reino contra reino. E a igreja está assim, ó. Mas o que é que vamos fazer? Vai para o joelho. Vá para o joelho. Você não vai ficar falando mal dos governantes, porque não é assim o nosso papel aqui. É batalhar onde podemos. Do ponto de vista espiritual. Jesus diz: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Há muitos anos. A fome já é sacramentada como o segundo maior causador de mortes. Segundo maior. Há muito tempo, pela Associação Mundial de Saúde. Que fome é essa? É o seguinte. Não é aquela fome que você diz, daqui a pouco você começa. Misericórdia, já são quase meio-dia, o que eu faço? Até que horas eu posso ir, pastor? Até da fome? Olha, a fome é o resultado da falta de nutrientes. Você pega uma menina, daquelas que o povo chama cracuda, que eu não gosto, tenho horror desse nome. Secas, lerdas, assim. 12 anos, ela está grávida. Aí ela vai parir um filho. Esse filho nasce deficiente de saúde, porque ele não recebeu os nutrientes necessários para a sua formação. Que criança vai ser essa? Ele não vai produzir, ele vai ser agitado, ele vai ter problema de saúde. Ele não pode conviver com outras crianças que receberam alimentação normal. Então, é uma criança completamente louca. Ele pega uma pedra, ele joga no seu carro, quebra o vidro e fica rindo de você. E você diz, tem demônio, fome. Ele não tem demônio, ele tem fome. Por quê? Porque ele está enlouquecido. Essa criança engravida outra aos 11 anos. E assim vai. A fome que a Bíblia fala é a fome resultante da falta de nutrientes que vai prejudicar o funcionamento humano. Então, hoje você tem uma turma que você pode esperar deles o que você quiser na rua. Pode esperar. Porque eles vão dar o que eles têm. Eles têm prazer de fazer alguma coisa. Eles não têm nada para perder. Nada para perder. E aí você faz o quê?
Eles chegam assim, tomam o seu celular, eles furam o pneu do carro. Você tem uma oração que só se faz no Rio de Janeiro. Senhor, livra-me das balas perdidas. Isso é só no Rio. Atira no que for. Por quê? Existe uma agonia neles, uma fome. Falta alguma coisa que teve para você e que não tem para eles. E aí você fica com raiva, quer matar. Não adianta matar. Se matar resolvesse, mas não resolve. A fome continua. E aí as promessas do governo vêm em cima da fome. Vou dar comida, vou dar casa. O povo acredita porque é o sonho. E depois não vem. Vocês não sabem como está o Brasil do Norte. Mas isso é o Brasil. Você pensa o que está acontecendo na Ásia e na África. O mundo todo você vai encontrar os mesmos problemas. A dificuldade vai ser a intensidade deles. Terremotos. Você já ouviu falar terremoto no Ceará? Quando eu estudei, a professora perguntava que são terremotos e a gente tinha que responder. Terremotos são abalos sísmicos produzidos por vulcões. Isso era a resposta certa. Cadê o vulcão que tem no Brasil para ter terremoto? Mas hoje tem terremoto no Maranhão, tem terremoto no Ceará, tem terremoto no Rio Grande do Sul, tem terremoto em todo canto. A Terra está se movendo. O planeta está se movendo. Daí você parte para o Apocalipse de Isaías, no capítulo 24. Jesus está falando aqui. E ele diz, isso que vocês estão vendo são só os princípios das dores. Só que Jesus estava falando isso para aqueles discípulos lá. Mas aqueles discípulos não iam ver isso. Eles não viram nem a Primeira Guerra Mundial. Está falando para todos nós. Nós estamos vendo. Ele disse, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Como vão as perseguições religiosas? Vou dizer uma coisa para você. A igreja do século 21, nesses 21 anos, produziu muito mais mártires do que em toda a história da igreja. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu. Nunca houve tanto mártir quanto já houve na igreja do século 21. Portugal, perseguição religiosa. Coreia do Norte, Iêmen, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Itália, Somália, Arábia Saudita, África Subsaariana, Nigéria. Vocês viram quantos crentes mataram semana atrasada na Nigéria? Mais de 200 de uma vez só num culto. China. Quantos lugares com perseguição religiosa e aqui mesmo no Brasil? Vocês fizeram um esforço, nós estamos de chão novo. Não sei se vocês olharam, mas ontem a pastora fez a gente olhar 2 vezes para baixo, feliz da vida. Quanto vocês pagaram por isso aqui, eu não sei. Mas o nosso presidente construiu uma mesquita em Brasília. Tadinhos dos muçulmanos, né? Também precisa. Afinal de contas, temos que ajudar. O que nós vamos fazer? Está escrito. Está escrito. E as perseguições. Vocês sabiam que quando você sai de Bagdad para, digamos, aqui está Bagdad, né? A antiga Babilônia. Indo daqui para cá, você vai para o sul. Daqui
Você vai para o norte, onde tem Nínive. Nínive é o lugar onde tem mais cristão no Iraque. Por quê? É a igreja dos cristãos ortodoxos. Sempre foi. Ali, Nínive, que hoje se chama Mossul. Entre Bagdá e Nínive, tem uma região chamada Samara, que nós chamamos Babel. Ali está a Torre de Babel, que eles chamam lá Torre Espiral de Samara. Eu fui lá. É uma coisa simples, parece um cone. Não sei se ainda está em pé, porque depois de tantas guerras. Aqui, os muçulmanos construíram um Estado. ISIS. Qual é o objetivo do ISIS? Para matar cristãos. Olhe, não é para matar guerrilheiros, não é para matar prostitutas, e nem gays, e nada disso. Não é que eu queira que as prostitutas, os gays, sejam mortos, não é isso. O objetivo, oferecer cristãos para Alá todos os dias. Ora, quando Deus deu uma das ordens que Deus dá para o tabernáculo é o seguinte: aqui está o átrio, onde tem o altar de holocaustos, e saiu dali, os sacerdotes lavam os pés e as mãos e entram no santo lugar. Ali no santo lugar tem o altar do candelabro, a mesa da proposição e o altar do incenso. Então, todos os dias, por ordem de Deus para Israel, quando o sacerdote, de manhã, o sacerdote aqui imola o cordeiro, lá dentro o sacerdote acende o incenso. No crepúsculo da tarde, o sacerdote imola outro cordeiro e o sacerdote lá dentro acende o incenso. Aí a Bíblia diz: será cordeiro contínuo pelas vossas gerações. Será incenso contínuo pelas vossas gerações. Eles fizeram a mesma coisa. Todos os dias, eles oferecem um cristão de manhã para Alá e um cristão à noite para Alá. Na forca. Nós não sabemos disso. Nós estamos... A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja. Quanto você está orando? Como nós estamos nos empenhando nessa situação, meus irmãos? Nós não podemos nos adaptar, nós não podemos nos acostumar com a situação de dor, porque isso fere o coração de Deus. E nós somos a igreja de Deus aqui. Mortos todos os dias. Todos os dias. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Alguém já torceu o nariz para você pelo fato de você ser filho de Deus? Quantas vezes você já calou a boca para não dizer que você é cristão? Para não ganhar a antipatia das pessoas que estão ali. Como nós vemos pessoas agredirem, chamar para briga e apontarem. Se você chegar ali no Instagram, você vai ver críticas sobre igreja tal, pastor tal, evangelista tal, tudo. É só gente ruim. É cristão contra cristão. É gente criticando. Só da igreja de Jesus Cristo. Ninguém fala de um macumbeiro. Ninguém fala de um culto espírita. É só em cima da igreja. Porque a igreja incomoda. Vos odiarão por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vocês já viram a guerra que existem entre denominações? Uma senhora estava me dizendo, eu fui numa reunião de oração, encontrei uma amiga lá,
botei, lá em Caruaru, onde eu estava, saiu minha foto. Na mesma hora, um presbítero da igreja ligou para mim. O que você estava fazendo lá? Lá não é a sua igreja. Ela estava numa reunião de oração e essa mulher disse, olha, eu não estava na boate. Eu não estava no forró. Eu estava numa igreja orando. Agora você veja, se eu estou aqui, eu estou num bloco. A outra não é igreja. É um reino. Nós pensamos em reino. Nós estamos distanciados. Levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. Misericórdia. Mês passado, eu fui convidado. A Ângela se escandaliza ainda com isso, fica assustada. Porque eu já estou mansa. Eu já fui amansada. Já aprendi, já apanhei. Depois que a gente apanha bastante, a gente fica mais calmo. 2 mulheres pregaram antes de mim. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Eu estava sentada, esperando a minha vez. Eu ia fechar a conferência. Eu disse, Senhor, não é possível. De onde tiraram tanta coisa? Foi. A segunda entrou. Eu disse, meu Senhor da glória. Olha, a Ângela disse, mamãe, eu não acredito. Eu disse, acredite, você viu. Os horrores que estão sendo pregados. Mas não é só isso. Aplaudidas. Aplaudida. A igreja estava maravilhada. Eu não acredito. Será que esse povo não entendeu nada de cristianismo? O que está sendo pregado hoje no púlpito, sabe o que é que Paulo diz para Timóteo? Sabe disto, Timóteo, nos últimos dias. Quando são os últimos dias? Muitos apostatarão da fé. Quem é que apostata da fé? É crente. Por quê? Por seguirem a ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Como é que um crente vai seguir a ensinos de demônios e de espíritos enganadores? O crente não vai no centro de macumba. É que os espíritos enganadores vão estar nos púlpitos das igrejas, entregando uma mensagem camuflada, interessantíssima, com coach maravilhoso. E eles vão beber aquela água suja. E isto já está acontecendo há muito tempo. E por isso o amor esfriará. Viu como nós estamos tranquilos? Enquanto os nossos irmãos estão sendo por aí torturados, enquanto a nossa nação está nadando e indo de braçada nesse rio sujo da perseguição, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa é uma palavra que Deus nos fala pela boca de Jesus Cristo para nós. E nós estamos hoje no final do segundo milênio da vinda de Jesus, no final do segundo milênio da vinda do Espírito Santo. Nós precisamos pensar por que será que Deus nos chamou nesse tempo? Qual a nossa responsabilidade nesse tempo? Os sinais horrorosos que estão por aí, sinais vitais que estão na Bíblia, nós vamos falar à noite. Eu queria chamar a atenção mais disso. Eu posso ficar mais 10 minutos? Uma coisa que eu queria que vocês podiam ver em casa. Aqui tem muitos jovens, muita gente que estudou. Você estudou história. Quando Nabucodonosor, o primeiro e maior imperador
Não adianta, porque Nabucodonosor não vai superar Nabucodonosor. Né? Ele, quando ele construiu a grande Babilônia, ele parou e ele queria saber o que ia ser depois. Não tinha mais nada para conquistar. Ele estava pronto, consagrado. Já tinha até comido grama. Ele queria saber como seriam os governos depois da Babilônia, ou depois que ele se fosse. E Deus respondeu. É incrível ver como Deus responde para Nabucodonosor. Mas Deus responde através de uma estátua, num sonho. E Deus dá a visão do sonho de Nabucodonosor e a interpretação para Daniel. O livro de Daniel é a espinha dorsal de toda a profecia bíblica. Na visão dos 4 animais que saem do grande mar, nas 7 semanas de Daniel e principalmente no sonho da estátua multimetálica de Nabucodonosor. E ele mostra uma estátua gigantesca. A cabeça de ouro, os ombros e braços de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Bem, a cabeça de ouro. Deus mostrou, era o Império Babilônico que ia cair. Bem, cabeça de ouro, Nabucodonosor, Babilônia, caiu. Vocês se lembram que já caiu esse império. Naquela festa que Belsazar, o neto de Nabucodonosor, estava dando, né? E mandou trazer as taças de ouro do templo que Deus, que o avô dele tinha trazido de Jerusalém, e na farra dele, naquela bacanal, ele viu um dedo na caiatura da parede, escrevendo o Mene, Mene, Tekel, passei tudo e procura e manda chamar. Naquela hora, já o coronel do exército da Pérsia já tinha fechado os canais do Eufrates e já estava entrando na cidade. Então, ali, o Império Babilônico caiu, sobe o Império Medo-Persa. Então, a cabeça de ouro caiu. Agora ficam os braços e os ombros de prata. O Império Medo-Persa, com Dário e Ciro, e Artaxerxes e Assuero e todos os Xerxes, fez e aconteceu, um dia caiu. Não é? Caiu como Alexandre o Grande, o imperador greco-macedônio. Caiu. Então a estátua fica sem os ombros e os braços de prata, ficam os quadris. Os quadris de bronze. Alexandre o Grande. É tão engraçado. Mês passado, nós estávamos lá na Grécia. Eu tinha ido para pregar 2ª e 3ª viagem de Paulo. E quando nós chegamos diante da grande estátua de Alexandre o Grande no seu cavalo, o cavalo é maior do que Alexandre. Por quê? A moça disse, Alexandre só tinha 1,5 metros. Não era o grande, mas é porque é o grande, assim, o grandioso, né? Então, vem esse rapaz, um portento de inteligência, maior estrategista de guerra, e ele domina, e ele toma. E então estabelece o Império Greco-Macedônico. Mas vai chegar a hora que ele teve uma bebedeira, 32 anos. Teve um febrão, morreu. O império dele ficou dividido por 4 generais. O que melhor conhecemos é o que ficou com o Egito. Não é? Ptolomeu. E fácil, bem, acabaram os quadris de bronze, vem as pernas de ferro. O Império Romano tomou tudo. Você pensa assim, o Império Medo-Persa tomou o Império Babilônico. Alexandre Grande toma o Império Medo-Persa. O Império Romano toma o Império Greco-Macedônico. Quem tomou o Império Romano?
Quando foi que acabou? Ele foi se diluindo. A visão diz que o ferro se misturou com o barro. Primeira coisa, vocês observaram que a qualidade do metal foi piorando? Do ouro piorou para a prata. Da prata piorou para o bronze. Do bronze piorou para o ferro. E o ferro se mistura com barro de oleiro. O Império Romano não foi vencido, ele foi diluído. Se misturou, formou essa democracia suja. E outra coisa, uma estátua gigantesca de metais não é sustentada num pé de barro. Então, é um engano. Se você olhar em que época da humanidade nós estamos, nos pés, na confusão, na mentira, na aparência. Quais são os grandes estadistas do momento? Putin é um ditador. O da China é outro ditador. Nós temos ditadores, mas nós não temos estadistas. Não temos mais. Não temos líderes. Vou dizer mais, nem na igreja. Nem na igreja. Os nossos líderes, grande maioria deles, causam vergonha. São comprometidos com o pecado. Aceitam aquilo que Deus disse para não fazer. Pensa que nós vivemos bem com essa situação de divórcio? Quando foi que Deus disse que uma mulher pode largar o marido e se casar de novo? Está escrito na Bíblia. 1 Coríntios. Que se a mulher se separa do marido, ela tem que ficar sozinha ou se reconciliar com o marido. Mas a mulher hoje casa a primeira vez, não deu certo, casa assim, vai embora. E por que será que nós estamos aceitando? Não é só isso, outras coisas. Outras coisas. Vivemos de mãos dadas com o pecado, afrontando a presença de Deus. Por quê? Estamos comprometidos com o mundo. A igreja está comprometida com o mundo. Jesus Cristo fala dessa corrupção de quase toda a cristandade. Ele vai falando. Ele vai falando. Ele vai falando. Vivemos muito bem com o pecado. Não pregamos mais o arrependimento, para quê? Não pregamos o novo nascimento. Não pregamos a lei da pureza. Não pregamos a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Nós estamos no final. No final. Vai falar hoje na igreja que uma moça precisa casar virgem, que as pessoas riem na sua casa. Isso é tabu. Então Deus criou um tabu dentro do seu corpo. Porque foi Deus que botou lá uma membrana. Por acaso? Não. Mas, para você ver como a igreja parece um trem que foi saído dos trilhos. Jesus Cristo avisou isso nesse sermão. Está tudo aí para nós. Só tem uma palavra para nós falarmos, meus irmãos. Precisamos nos arrepender. Precisamos voltar para a palavra, para o evangelho verdadeiro, para a santificação. É necessário pararmos para pensar o que nós estamos fazendo aqui. Brincando com o nome de Jesus. Deus diz, não terei por inocente quem usar o meu santo nome em vão. Brincando com o sangue do Filho de Deus. Falei com uma mulher que ela tinha que ficar e esperar. E orar para seu casamento. Ela disse, será que Jesus não quer que eu seja feliz? Eu disse, me mostre onde está escrito esse versículo. Porque eu preciso aprender esse seu evangelho aí. Mas isso é de outro tempo. Eu disse, Deus se move
Mas Deus não muda. A culpa não é minha. Você aceitou fazer. Existe lá dentro de nós um elemento chamado consciência. Você já viu criança, quando vai fazer coisa errada, ele se esconde? Ninguém precisou dizer a ele. Ele se esconde porque lá dentro tem a consciência dizendo não. Porque na hora de fazermos coisas erradas, nos escondemos. Porque lá dentro tem uma voz dizendo não. Nós estamos vivendo esse final de tempos. Nós estamos no final do final. Não podemos esquecer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. E nos trouxe aqui na terra para sermos possivelmente a igreja do arrebatamento. Mas só serão arrebatados aqueles que estão em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles na terra que estão em Cristo. Você tem a unção. Você tem o conhecimento. Você tem uma Bíblia na mão. Você tem pastor. Você tem líderes na igreja. Eu queria lhe pedir. Eu sei que está adiantado o tempo. Para hoje. 20 minutos. Quieto. Com seu Pai do céu. Jesus Cristo diz, entra no teu quarto. Fecha a porta. Ora o teu Pai em secreto. E o teu Pai, que te ouve em secreto, te recompensará. A nossa mente carnal, ela nos fornece imediatamente desculpas para vivermos no pecado. Nós precisamos ver até que ponto nós estamos agradando a Deus ou ofendendo o nosso Deus. Tire um tempo hoje de tarde. Vamos pensar. Nós podemos ser a geração do arrebatamento. Estamos muito adiantados nos últimos dias. É preciso pensar. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus, nosso Pai. Desde toda a eternidade, Tu és Deus. Tu és o único Deus Criador. Tu nos formaste no ventre da nossa mãe. Da mesma forma que Tu formaste Abel, Caim, no ventre de Eva. O Senhor continua criando cada ser humano em particular. Porque o Senhor nos deixou para sermos esta geração da igreja na terra? Qual é o seu propósito para nós? Pai querido, nós nos curvamos diante da tua divina majestade para proclamar a tua autoridade sobre nós. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve, Senhor, o clamor das nossas orações. O Senhor disse que se nós nos arrependermos e clamarmos, o Senhor vai ouvir. Que estarão abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos à oração que é feita. Portanto, agora, ó Pai, nós rendemos os nossos corações, rasgamos o nosso interior na sua presença, para lhe pedir socorro, porque nós estamos corrompidos, nós estamos enganados, nós estamos seguindo um caminho que não é seu. E na maioria das vezes, liderados por líderes corruptos que não têm consciência da sua santidade. Nós queremos lhe pedir perdão e perdoar aqueles que nos conduzem mal. Entregar a nossa vida ao Senhor. Lhe pedir a sua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Toma-nos, Senhor, nos teus braços eternos. Estende a tua mão, cerca-nos com teu fogo santo, para que o teu nome seja glorificado em nós. Nós te pedimos isso, te agradecendo em nome de Jesus.